Conselhos aos professores, pais e estudantes. Capítulo 32. Mais profunda consagração. Os mestres empregados em nossas escolas devem achar-se relacionados com Deus por conhecimento adquirido na própria experiência. Devem conhecê-lo porque obedecem a todos os mandamentos por ele dados. Jeová gravou seus 10 mandamentos em tábuas de pedra, a fim de que todos os habitantes da terra entendessem seu eterno e imutável caráter. Os professores que desejam progredir em conhecimento e aptidão precisam apegar-se a essas maravilhosas revelações de Deus. Só, porém, à medida que a mente e o coração forem postos em harmonia com Deus, é que eles compreenderão as reivindicações divinas. Ninguém precisa preocupar-se com as coisas que o Senhor não nos revelou. Nos dias atuais abundam as especulações, mas Deus declara: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Deuteronômio 29, 29. A voz que falou a Israel do Sinai está falando nestes últimos dias a homens e mulheres, dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3. A lei de Deus foi escrita com seu próprio dedo em tábuas de pedra, assim mostrando que ela não podia nunca ser mudada ou abrogada. Deve ser conservada através dos séculos da eternidade, tão imutável como os princípios de seu governo. Os homens assentaram a própria vontade contra a vontade de Deus, mas isto não lhe pode silenciar as palavras de sabedoria e de ordem. Embora eles ponham suas teorias especulativas em oposição aos ensinos da revelação e exaltem a sabedoria humana acima de um claro assim diz o Senhor. Deve ser a decisão de toda a alma não tanto buscar compreender tudo quanto as condições reinantes no futuro estado, como conhecer o que o Senhor requer nesta vida. É a vontade de Deus que todo professo cristão aperfeiçoe o caráter segundo a semelhança divina. Estudando o caráter de Cristo, revelado na Bíblia, praticando-lhe as virtudes, o crente será transformado à mesma semelhança de bondade e misericórdia. A obra de abnegação e sacrifício exemplificada em Cristo, quando introduzida na vida diária, desenvolverá a fé que opera por amor e purifica a alma. Muitos há que se desejam eximir à parte que concerne ao carregar a cruz, mas o Senhor fala a todos quando diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Uma grande obra se há de realizar pela apresentação das salvadoras verdades da Bíblia. Este é o meio ordenado por Deus para combater a onda de corrupção moral na terra. Cristo deu a vida a fim de tornar possível ao homem o ser restaurado à imagem de Deus. É o poder de sua graça que une os homens na obediência da verdade. Os que desejarem experimentar mais da santificação da verdade na própria vida devem apresentá-la aos que a ignoram. Jamais encontrarão eles obra mais própria para elevar e enobrecer. O professor, um evangelista. A obra de educar nossa juventude, segundo nos é delineada nas instruções dadas por Deus, deve ser mantida como sagrada. Cumpre-nos escolher como professores os que sejam capazes de educar na justa orientação. Disse meu instrutor: não sejam escolhidos para educar e preparar as crianças e os jovens, professores que não mantenham a simplicidade dos métodos de Cristo. Seus ensinos encerram a própria essência da simplicidade santificada. Os que apresentam os assuntos aos estudantes sob aspecto incerto não estão habilitados para a obra do ensino. Homem algum é idôneo para essa obra, a menos que aprenda diariamente a falar as palavras do Mestre enviado por Deus. Agora é o tempo de semear a semente evangélica. A semente a lançarmos deve ser a que haja de produzir os mais preciosos frutos. Não nos resta tempo a perder. A obra de nossas escolas deve tornar-se mais e mais semelhante no caráter à obra de Cristo. Unicamente o poder da graça de Deus operando no coração e na mente humana tornará e conservará pura
a atmosfera de nossas escolas e igrejas. Tem havido em nossas escolas professores que estariam bem em uma instituição mundana de ensino, mas não eram aptos para a educação de nossos jovens, porquanto eram ignorantes das verdades do Evangelho de Cristo. Eram incapazes de introduzir em seus trabalhos a simplicidade de Cristo. Deve ser a obra de todo professor salientar as verdades que nos levaram a sair e tomar perante o mundo posição como um povo peculiar, verdades que são suficientes para nos manter em harmonia com as leis do céu. Nas mensagens a nós enviadas de quando em quando, temos verdades que efetuarão maravilhosa obra de reforma em nosso caráter, uma vez que lhes demos lugar. Preparar-nos-ão para a entrada na cidade de Deus. É nosso privilégio fazer contínuos progressos para um mais alto grau de vida cristã. Loma Linda. Certa noite fui despertada e instruída a escrever direto testemunho quanto à obra de nossa escola em Loma Linda. Por meio dessa escola tem de ser efetuada solene e sagrada a obra. Os ensinos da reforma de saúde devem ser salientados clara e inteligentemente, para que todos os jovens que ali estudam aprendam a praticá-los. Todos os nossos educadores devem ser estritos reformadores no sentido da saúde. O Senhor deseja que saiam de nossas escolas genuínos missionários a servir de pioneiros. Devem ser inteiramente consagrados à obra como cooperadores de Deus, ampliando dia a dia sua esfera de utilidade. A influência de um consagrado professor médico missionário em nossas escolas é de incalculável valor. Precisamos converter-nos de nossa vida imperfeita à fé do Evangelho. Os seguidores de Cristo não necessitam procurar brilhar. Se contemplarem continuamente a vida de Cristo, serão transformados na mente e no coração à mesma imagem. Então hão de brilhar sem qualquer tentativa superficial. O Senhor não requer nenhuma exibição de bondade. Na dádiva de seu Filho, tomou providências para que nossa vida interior seja imbuída dos princípios do céu. É o apoderar-nos dessa providência que levará à manifestação de Cristo perante o mundo. Quando o povo de Deus experimenta o novo nascimento, sua honestidade, retidão, fidelidade, firmeza de princípios serão infalivelmente reveladas. Oh, que palavras me foram dirigidas! Que suavidade era recomendada através da graça abundantemente concedida! A maior manifestação que homens e mulheres podem fazer da graça e do poder de Cristo tem lugar quando o homem natural se torna participante da natureza divina e, mediante o poder comunicado pela graça de Cristo, vence a corrupção que pela concupiscência há no mundo. A cada professor é facultada a obtenção de uma cabal experiência. Os estudos que fazeis ou fortalecerão vossa fé e confiança em Deus e vos ensinarão a trabalhar servindo-lhe de mão ajudadora, ou vos levarão a uma condição pior do que aquela em que vos encontráveis anteriormente. Os que exercitam os princípios dados pelo Senhor encontrar-se-ão em posição vantajosa. As misericórdias e bênção do céu lhes penetrarão a vida, habilitando-os a cumprir a vontade de Deus. Ensinai os simples princípios da palavra de Deus, tornando a Bíblia o fundamento do estudo. A educação na verdade superior é a que se recebe aos pés de Jesus e dele aprendendo. Que a edificação de vosso caráter seja segundo o modelo revelado ao homem na vida de Cristo. Em toda a vossa obra, cumpre-vos fazer como o lavrador ao trabalhar pelos frutos da terra. Na aparência, ele desperdiça a semente enterrando-a no solo. No entanto, ela vem a germinar. O poder do Deus vivo comunica de vida e vitalidade, e eis que aparece primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Marcos 4, 28. Estudai este maravilhoso processo. Oh, há tanto a aprender, tanto a compreender. Se desenvolvermos a mente ao máximo de nossa capacidade, havemos de continuar através da eternidade
a estudar os caminhos e obras de Deus e conhecer mais e mais a seu respeito.